Hoje, nossa segunda live, o tema é: em tempos de crise, qual dívida, qual pagamento nós devemos priorizar? E no momento, todos sabem, vivemos uma crise financeira muito grande, uma crise de saúde, primeiramente, que tem causado toda essa crise mundial, financeira. Não sabemos a extensão ainda que tudo isso vai tomar, a proporção dessa crise na vida das pessoas como um todo. Ontem ainda conversava com uma amiga e ela me fez essa pergunta: Ana, e aí, como é que vai ficar essa crise? Será que a gente sabe aí quando é que vai acabar? Eu falei: olha, é muito complicado, ninguém tem essa resposta para dar, né? Mas em tempos de crise financeira, de desemprego, de fome, de comércio, empresas fechadas, circulação de dinheiro fortemente impactada, as pessoas em casa, o que fazer? Porque as contas, elas não param de chegar, não é verdade? Os boletos, eles não param de chegar. Por mais que o salário das pessoas esteja, nesse momento, prejudicado, esteja incerto, as contas não estão, elas vão continuar chegando. E a gente pode dizer que, nesse momento de crise, existem dois tipos de pessoas, né? Existem dois grupos, ou melhor, dois grupos de pessoas. Existem as pessoas que continuam com a sua renda inalterada, e nesse grupo estão os servidores públicos, que somos nós. Nesse grupo estão funcionários de empresas que não estão sendo abaladas pela crise, porque muitas empresas estão mantendo a sua produção, muitos mercados estão se mantendo nesse momento da crise, que são basicamente aquele atendimento, aquele mercado que precisa funcionar, de funcionamento nesse momento de crise. Os supermercados, por exemplo, os hospitais, área de saúde, farmácias, todo esse mercado que continua girando mesmo na crise. O fabricante de álcool gel, por incrível que pareça, tem mercados crescendo nesse momento. Tem empresas que não podem ter a sua produção interrompida. Existe também um mercado que tem crescido muito nesse momento, que é o mercado de produtos digitais, a internet, as lojas virtuais. Todo esse mercado virtual, ele está crescendo muito e se solidificando, se consolidando nesse momento de crise em especial. Existe também o segundo grupo de pessoas, que são aquelas que estão com a sua renda totalmente prejudicada ou reduzida, que dependem do comércio, que dependem do movimento de pessoas, do fluxo de pessoas para funcionar, que são os comércios, os ambulantes, todo esse setor que se movimenta, né, o transporte público, a pessoa que faz o Uber, que nesse momento está praticamente parado ou com a sua atividade muito reduzida, porque eles dependem do ir e vir das pessoas. E aí, o que fazer, né, diante de uma situação dessa? Aquela pessoa que não tem o seu salário garantido, ou até mesmo aqueles que têm salário garantido, como, por exemplo, eu citei aqui o caso dos servidores públicos, que continuam até esse momento com o seu salário inalterado, né? Não houve nenhuma... Houve um burburinho de corte de salário, mas não foi aprovado, não foi à frente. Só que essas pessoas também, os servidores, muitos servidores, eles estão nesse momento socorrendo
familiares, filhos, pais, mães, vizinhos, sobrinhos, e aquele círculo que convive ali ao redor e que muitas das vezes estão se socorrendo nesse momento de quem tem uma renda certa e pode ajudar de alguma forma. Então, eu posso dizer que, com algumas exceções, está ruim para todo mundo, está difícil para todo mundo. A gente pode resumir praticamente nessa frase, né? Tirando raras exceções, está ruim para praticamente todo mundo. Mas tem aquelas pessoas que realmente está muito pior, né? E a questão do endividamento é uma questão crônica no nosso país. Infelizmente, ela não é uma novidade. O endividamento ele não está aparecendo nesse momento por causa do Covid-19. Na verdade, essa crise gerada pelo vírus do Covid, ela está agravando ainda mais a situação de endividamento que muitas pessoas se encontram, que muitas famílias se encontram, que muitos servidores se encontram, né? Na verdade, isso já faz parte de um comportamento do povo brasileiro, de uma programação mental que a gente precisa mudar, que a gente precisa alterar, que a gente precisa ir trabalhando, ir ouvindo, ir conhecendo e aos pouquinhos implantando essas ações na nossa vida financeira. A questão da reserva de emergência, como eu sempre que tenho oportunidade, eu compartilho isso com vocês, o colchão de emergência na verdade, algo que vem a ser a solução para uma situação como essa. Todo servidor precisa ter o seu colchão de emergência. E eu tenho um vídeo que eu compartilhei semana passada, como sair das dívidas definitivamente. Depois você vai lá no YouTube e assiste, porque é bastante interessante. Como também tem outro, como formar sua reserva financeira e se livrar para sempre das dívidas. São 2 vídeos que eu coloquei no ar semana passada. Se você ainda não está inscrito no canal, você pode ir lá e se inscrever, tá? Então, a solução para que a gente não passe um aperto como esse, que a maioria da população está passando, é, de fato, a reserva de emergência. Se até hoje você não tinha reserva de emergência, eu tenho certeza que daqui para frente o seu movimento, a sua ação vai ser no sentido de não passar mais por uma crise numa condição como essa. Porque crises, elas são cíclicas, elas acontecem de tempos em tempos. E não é privilégio de ninguém. Quando a crise acontece, ela acontece na vida de todo mundo. Não necessariamente a mesma crise, né? Essa crise é uma crise que pegou a todo mundo. Mas, às vezes, nós passamos por crises individuais, crises de saúde, crises na vida matrimonial, crise financeira, crise no emprego. As crises acontecem e ninguém está livre de passar pelas crises. Agora, nós não sabemos que de nada adianta agora a gente ficar falando, tinha que ter reserva, não tenho. Pronto. Não fiz reserva, não tenho reserva financeira, não tenho colchão financeiro, e agora como eu faço? As contas estão chegando, não deu para prevenir, né? O colchão financeiro, ele serve como prevenção. Não houve prevenção, nós vamos partir para quê agora? Remediação. A gente vai partir para o remédio, para resolver o problema de uma segunda profilaxia, digamos assim. Nós vamos entrar com o remédio. Eu estou cheio de conta para pagar, e agora o que eu faço? O que eu pago primeiro? Número 1, primeiro de tudo, para começar, quais as contas que você precisa priorizar são as suas contas principais, também conhecidas como contas essenciais. Quais são essas contas? São aquelas que afetam diretamente a sua sobrevivência, a sua qualidade de vida. Sem essas
esses bens na sua vida, você não consegue sobreviver, como, por exemplo, água, luz, gás, são as contas básicas da vida de qualquer pessoa. Sem luz, você não tem como ligar um nebulizador se você precisar, você não tem a geladeira funcionando, ou seja, você não tem o mínimo de dignidade. Então, essas contas, elas têm uma prioridade, são as primeiras contas que a gente tem que pagar, né? Eu estou falando de contas, é claro que antes da conta vem a nossa alimentação, vem a nossa necessidade básica da alimentação. Mas quando a gente fala em conta, as contas de água, luz, gás, para você cozinhar, a água para você ir lá lavar a mão, que a gente está lavando a mão toda hora, tendo que lavar ali a máscara, ou seja, nós necessitamos de água. Então, essas contas você não tem como deixar de pagar. Alguns estados fizeram a suspensão dessas contas. É importante que você verifique no seu estado se houve alguma suspensão, algum adiamento desse tipo de cobrança. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso governador, o Witzel, ele ensaiou que a SEDAI iria suspender por 60 dias essas cobranças. Não seria uma anistia, seria uma suspensão, e que, num segundo momento, essa conta seria novamente cobrada, parcelada, mas não foi à frente, pelo menos não houve nenhuma notícia na mídia a respeito disso, mas tem alguns estados do Brasil que suspenderam essas contas para posterior cobrança e posterior parcelamento. Em segundo lugar, as contas que você precisa ter muito cuidado e vem logo depois das contas essenciais, são aquelas contas, aquelas contas e pagamentos ligadas a financiamentos e dívidas aonde existam bens e garantia. Por exemplo, o financiamento do seu imóvel, o financiamento do seu carro, financiamentos de crédito, de dinheiro, né? Quando você pega um empréstimo no banco tal, na financeira tal, e você tem aquele parcelamento, aquele vencimento, todo mês cai ali na sua conta corrente, é descontado na conta corrente, ou vem o carnê, o boleto para você pagar, não sei como seria o meio de pagamento, aí cada pessoa, né, cada contrato tem meio de pagamento. Essas contas, onde existam bens em garantia, elas precisam ser olhadas com muito cuidado. Com muito cuidado, porque uma vez que você deixa de pagar, você deu um bem como garantia. Quem tem uma casa financiada, quem tem um carro financiado, não é dono da casa e não é dono do carro. Ele tem um contrato e se ele deixa de pagar aquele contrato, o banco vai entrar depois para retomar aquele bem, aquele imóvel ou aquele automóvel, por exemplo. Tem alguns empréstimos que as pessoas fazem que elas oferecem o bem como garantia. Esses empréstimos muitas das vezes têm valores de taxas mais baixos, mas ele dá o imóvel como garantia daquele empréstimo. Então, você tem que prestar muita atenção se a dívida que você tem, se ela está ligada a algum bem, se você ofereceu o seu bem em garantia. Os 5 maiores bancos, no caso Caixa, Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, fizeram um acordo, tá, com o Banco Central e se comprometeram a prorrogar por 60 dias Gabriel, entrou uma ligação aqui. Será que caiu? Os bancos fizeram um acordo de suspender por 60 dias
as cobranças de financiamento, de boletos, de contratos de crédito, tá? Porém, essa suspensão ela não é automática. Se você tem algum boleto vencendo, algum contrato com bancos, com esses 5 maiores bancos, é muito importante que você ligue para pedir a prorrogação. Se você não ligar, esse prorrogamento não vai acontecer, essa prorrogação não vai acontecer de forma automática, tá? Ela está vinculada ao pedido do cliente, tá? Então, o cliente tem que ligar lá para o saque e solicitar a prorrogação desses vencimentos. Isso vai ser feito, cada banco vai ter a sua maneira, a sua negociação. Muito provavelmente isso vai ser feito com juros, você vai pagar juros por isso, tá? Eles vão prorrogar, mas eles vão cobrar esses juros. Isso aí é certo que vai acontecer. Dificilmente os bancos vão abrir mão dos juros que eles têm em contrato. É muito possível que eles joguem esses boletos para o final do contrato e vão cobrar os respectivos juros por isso. Mas, se você está com dificuldade de pagamento, nesse momento, se os seus valores, o seu dinheiro, o valor que você recebe não está sendo suficiente para você arcar com todas as suas dívidas, é mais interessante você prorrogar, ainda que você pague juros, do que você começar a se enrolar com todos os pagamentos que você tem, tá? Então, ligue para o banco para ver, para conversar, para ajustar sobre essa possibilidade. Se as dívidas, os carnês não pertencem a esses 5 maiores bancos, é muito provável que você precise negociar com financeiras, com outros bancos. É bem possível que eles acompanhem essa prática do mercado. É bem possível. Mas não pense que isso é automático, tá? Não vou pagar, prorrogou, não. Você tem que ligar e tem que fazer esse acordo com o banco. Agora, se você tem esse dinheiro para pagar, tá? Se você tem dinheiro para pagar essa fatura, esse boleto, mas você está com medo de pagar, sem saber o que vai acontecer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, vale a pena você guardar esse dinheiro, prorrogar a sua fatura, guardar esse dinheiro como se fosse uma reserva de emergência, tá? Não é para pegar o dinheiro da fatura e gastar com qualquer coisa ou com coisas que não são prioridades, que não são necessárias nesse momento, tá? É você, de repente, segurar ali com mão de punho cerrado, com mão de ferro, para administrar aí como se fosse uma reservazinha, uma vez que o seu boleto foi jogado lá para frente. Mais à frente, passou esse momento, você conseguiu administrar, não passou por nenhuma necessidade maior, não precisou mexer naquele dinheiro, chama lá o boleto, liga lá, ó, aquele boleto lá, por favor, antecipa aí o vencimento, porque eu vou quitar. Ok, tá? Então, ele pode servir para você como uma carta na manga para você, de repente, passar por esse momento de crise aí, tendo uma margenzinha de segurança, tá? Se beneficiando desse acordo. Óbvio que se você tem dinheiro para pagar, o melhor é pagar, tá? Isso é uma solução para quem nesse momento vai precisar aí tá inseguro com o que vai acontecer pela frente. Não tem nenhuma reserva, tá segurando, tá ajudando outras pessoas, está numa situação difícil, não sabe como vai ficar, então vale a pena fazer isso, tá? Em terceiro lugar, vem as dívidas. Na minha opinião, eu considero muito importante você ter um olhar atento para as suas dívidas com terceiro. Por exemplo, dívidas com aluguel, dívidas com amigo, compra de pequenos negócios. Às vezes a gente tem um amigo que vendeu para você um bem qualquer,
ou ele trabalha vendendo filtro de água, você comprou. Então, essas pessoas que trabalham com vendas, né, que sobrevivem das vendas, ou que vendeu alguma coisa para você porque precisou daquele dinheiro, eu entendo que esse tipo de dívida com aluguel, às vezes quem paga aluguel, o seu senhorio é uma pessoa idosa, às vezes que só tem aquele aluguel, que precisa daquele aluguel. Então, eu acho importante também que haja uma prioridade da sua parte em relação a esses pagamentos, que você dê uma preferência em manter esse tipo de pagamento em dia, porque aquelas pessoas, muito provavelmente, estão precisando daquele dinheiro para sobreviver nesse momento de crise, principalmente se elas não têm uma renda principal, né? Não tem um salário fixo ali certo. Ela vive de vendas, vive daquele aluguel que tem, de um aluguel de uma casinha e tal. Então, esses pagamentos também são pagamentos que merecem uma prioridade num momento como esse, tá? Agora, quem já está inadimplente com algumas contas, número 4, a quarta dívida que vem depois, na minha opinião, são as dívidas com os bancos. Dívidas que não têm bens em garantia, tá? Entenda, as dívidas de bancos e financeiras, quando elas têm bens em garantia, elas merecem uma atenção, tá? Cuidado, sinal amarelo ligado, porque o seu bem está em jogo ali. Quando não tem bem garantia, cartão de crédito, empréstimo, quando não é consignado, porque o consignado é descontado direto do seu salário, não tem para onde correr, tá? Mas quando ele... Dívida com cheque especial, dívidas com financeiras, essas financeiras de rua que emprestam dinheiro, por exemplo, essas dívidas, elas merecem um tratamento diferente de todos os outros que eu listei aqui para vocês. Por quê? O cartão de crédito, o cheque especial, muitas das vezes, são dívidas que já vêm ali com juros sobre juros, a pessoa já está ali há algum tempo pagando juros, pagando o mínimo, pagando uma parte, já está ali na tampa com essas dívidas, já não está mais conseguindo pagar. Um exemplo, né? O que ela pode fazer com esse tipo de dívida? Que está comprometendo, tá? Se você está tranquilo com todos os seus pagamentos, ok, sem problema nenhum, continue a pagar tudo na boa. Mas se você já está num processo onde você não está mais conseguindo pagar, essas dívidas se avolumaram, tá? Dívida de cartão de crédito, dívida de banco, de empréstimo, dívida de cheque especial, se avolumaram num montante que você não está mais dando conta, essas dívidas, elas podem ter uma saída. É uma saída um tanto radical, mas é uma saída. É um tipo de saída para você lidar com essas dívidas, que é nesse momento de emergência, no momento em que você não está conseguindo mais lidar com elas, que você já vem se arrastando com dívida de cartão de crédito, com dívida de cheque especial, é você partir para aquilo que a gente chama, esqueci também, dívida de lojas, de financeiras, né? Eu vou dar uma explicação resumida disso, tá, gente? Porque isso precisa de uma aula assim, inteira para eu comentar com vocês tintim por tintim. E o nosso tempo aqui é 30 minutos ou um pouquinho mais, então não dá tempo, eu preciso falar somente desse ponto, dessa estratégia, tá? É você partir para o tudo ou nada, tá? Com esse tipo de dívida especificamente. O que é o tudo ou nada? Vou explicar para vocês. O tudo ou nada é quando você já está nesse espiral de dívidas, onde você está sufocado por dívidas bancárias, de cartão de crédito, cheque especial, ou você
paga tudo, ou você consegue quitar essa dívida de uma vez, ou você para de pagar essa dívida, tá? Mas por que parar de pagar a dívida? Você para e, não quero saber, não vou mais pagar, pronto, acabou, devo ou nego, pago quando puder. Não, não é assim, tá? É uma estratégia que você precisa fazer, que você precisa tomar para você conseguir sair desse endividamento crônico, tá? Geralmente, quando as pessoas estão numa condição dessa, de endividamento crônico, elas vão para o banco, vão conversar com o gerente. E o que o gerente, qual é a solução que o gerente oferece para essas pessoas? Um novo empréstimo. Né? A pessoa deve 10 mil, já pagou, está pagando há não sei quanto tempo ali, não está mais conseguindo pagar. Aí ele fala, não, vamos renegociar essa dívida, vem cá, faz uma conta lá, ele te oferece 15 mil, a tua prestação era R$800, ele reduz ali para 600, aumenta, ao invés de você terminar em um ano, faltava um ano para terminar, aí ele vai, estende por mais 4, 5 anos, te dá um troco, diminui o valor da parcela, ou seja, ele renegocia a tua dívida. Você tinha uma dívida, agora você tem uma dívida muito maior, tá? Essa é a solução que os bancos oferecem para as pessoas. Todo mundo que vai para o banco resolver uma dívida, é essa a solução que o gerente apresenta. Uma nova dívida, uma cara diferente, mas continua sendo dívida. Então, o tudo ou nada é quando você para de pagar essa dívida porque você não está mais conseguindo pagar sem o prejuízo da sua sobrevivência decente, a sua sobrevivência mínima da qualidade de vida que você precisa ter, tá? E aí você você suspende esse pagamento, mas você não vai suspender o pagamento para virar um inadimplente para o resto da vida, para virar um devedor. Você vai suspender esse pagamento para se preparar para sair dessa dívida, para quitar essa dívida, entendeu? Você vai começar a se preparar dessa dívida. O seu nome vai ser negativado, tá? Você vai ser importunado, você tem que estar preparado psicologicamente, porque você vai receber várias ligações, o banco vai ligar para sua casa, vai ligar para sua mãe, vai ligar para seu pai, vai ligar para seu irmão, vai infernizar a sua vida. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para isso e para dizer para o banco, olha, eu vou quitar a minha dívida. Nesse momento, eu não estou mais conseguindo pagar sem prejudicar a minha sobrevivência. Eu preciso, nesse momento, agora, não tem como pagar vocês. Ou eu como, ou eu vivo, ou eu moro, ou eu pago o banco. Então, a pessoa suspende, ela começa a organizar a sua vida financeira, ela começa a fazer uma reserva, a preparar uma reserva para quitar aquela dívida, tá? Porque o que acontece? Esse tipo de dívida, que é uma dívida que já vem se arrastando, né, um cartão de crédito onde a pessoa começa devendo R$1.000 e daqui a pouco ela está com uma dívida de 15 mil, essa dívida, quando você para de pagar, o banco ele só negocia com você um valor para pagamento menor quando você está inadimplente. Infelizmente, é essa a verdade. Enquanto você está pagando todo mês, ele vai ficar ali mamando na teta. Ele não vai negociar nada com você. Ele só vai negociar com você quando você se torna um inadimplente. Por quê? Porque depois que você para de pagar a sua dívida, depois de 6 meses, a sua dívida ela vai por um cadastro que se chama PDD, tá? Provisão de devedores duvidosos. E o banco, ele é obrigado por uma portaria do Banco Central, todo banco, ele tem, banco financeiro, ele tem uma provisão de devedores duvidosos. Ele tem que pegar aquele valor daquelas dívidas e deixar acautelado no Banco Central. É mais ou menos isso, tá? Estou explicando de uma forma bem simples para essa dívida, esse valor que você deve ao banco, ele não pode dispor por causa da segurança do sistema bancário. Ele precisa pegar esse valor e separar, tá? Numa conta especial para isso. Então, ele não dispõe daquele valor. Depois que você já está 6 meses de inadimplente. Então, ele só vai tirar aquele valor, ele só vai ter
aquele valor, acesso àquele valor de volta, que ele precisa separar lá para os devedores duvidosos, quando você pagar essa dívida. E aí, o que acontece? Ele começa, depois disso, ele terceiriza essa dívida, ele envia essa dívida para um escritório de cobrança, tá? Aquele escritório de cobrança vai fazer de tudo para receber, para cobrar essa dívida de você, e logo depois ele vai ficar ali esperando que você pague. Então, depois de um determinado tempo, depois desses 6 meses, ele começa a se tornar flexível. É onde existem ferões, existem negociações, onde a pessoa chega com uma dívida de 40 mil e ela quita com 3.200. Uma dívida de 10 mil, ela quita pelo valor real. Eles tiram praticamente todos os juros, todas as correções, enxuga tudo aquilo e cobra do cliente aquele valor real da dívida, tá? Então, é aí que muitas das vezes você consegue se livrar de uma dívida que você já vem há anos pagando, fazendo dívida sobre dívida. Termina uma dívida, vai lá, negocia com o banco, pega outra dívida e assim você passa anos e anos da sua vida jogando o seu dinheiro fora, né? Jogando o seu dinheiro pelo ralo dos juros, pelo ralo da falta do conhecimento financeiro, tá? Então, você partir para o tudo ou nada é uma estratégia onde você precisa preparar, tá, a sua mente, se preparar seu intelecto, começar a aprender sobre dinheiro, tá, para mudar a sua forma de administrar a sua vida financeira. Porque não adianta você quitar uma dívida, tá? Se ver livre de uma dívida num momento como esse, fazer toda uma estratégia e você continuar com o mesmo comportamento. Você não saber diferenciar o que é desejo de necessidade, você não saber definir prioridades, você não formar reserva na sua vida. Ano que vem você volta para aquela lista de inadimplente de novo. O SPC Serasa, existe uma pesquisa que esses feirões limpa-nomes que acontecem todo ano, mais de uma vez por ano, 1/4 daquelas pessoas que vão lá e limpam o seu nome, no ano seguinte estão de novo naquela lista de inadimplentes. Então, quando não existe uma mudança, tá, na programação mental da pessoa, ela resolve a dívida por um tempo, por alguns meses. Logo depois, passado algum tempo, ela está novamente naquela mesma situação. Então, o que eu estou falando aqui para vocês a respeito desse tudo ou nada, não estou aconselhando ninguém a deixar de pagar dívida, não, tá? A ninguém dá calote, não. Essa é só uma estratégia que estou comentando aqui com vocês de forma resumida. Eu vou preparar uma aula com todos os detalhes desse processo, tá? Para aquelas pessoas que realmente se encontram há anos nas mãos dos grandes bancos, pegando empréstimo sobre empréstimo, pagando juros sobre juros, tá? Mas isso precisa ser feito com responsabilidade, com integridade, tá? Para que você consiga sair da mão dos bancos e financeiros e ter uma vida financeira saudável, né? Ser alguém que prospera, ser alguém que consegue multiplicar o seu dinheiro, virar esse jogo completamente, sair do endividamento, começar a fazer dinheiro, começar a multiplicar dinheiro e ter uma vida completamente diferente da que você teve até hoje, tá? Então, gente, recapitulando, primeiro de tudo, as primeiras dívidas que você precisa pagar com atenção são as dívidas essenciais, as dívidas principais, água, luz, gás, procurando observar o que está acontecendo no seu estado, se houve alguma suspensão, tá? Todas essas suspensões de pagamento não serão dívidas perdoadas, elas vão ser cobradas lá na frente, ou seja, você só está deixando de pagar agora para pagar um pouquinho mais à frente. Então, se você pode pagar, você pague. Se não, você guarda esse dinheiro, deixa ali do ladinho para fazer como se fosse a sua reserva de emergência momentânea, com muita responsabilidade,
não usou, não precisou usar, passou esse momento, conseguiu pagar tudo direitinho, vai atrás do credor, paga tudo direitinho, não está conseguindo pagar, está sufocado pelas dívidas, tá? Já há anos pagando cartão de crédito, pagando o empréstimo bancário, sem conseguir sair dessa situação. Organiza a vida financeira, parte para o tudo ou nada, né? E negocia sua dívida mais lá à frente, paga, quita e começa uma vida de progresso financeiro, tá bom? Cuidado com os parcelamentos, com os financiamentos que têm bens e garantia, tá bom? Com as dívidas pessoais, dívidas de aluguel, dívidas com pessoas que vivem das vendas, tá? O único que a gente pode ter um pouquinho mais um pouquinho menos de compaixão é com os bancos e com as financeiras, né? Que muito provavelmente vivem de comer parte do nosso salário, do salário daqueles que ainda não sabem organizar e administrar bem a sua vida financeira, tá bom? Agradeço pela sua atenção, por você ter estado aqui durante esse tempo comigo. Fica a dica para você, se organiza servidor, um beijo.